Boa noite a todos. Agora oficialmente gravando pelo YouTube. Hoje, mais um dia, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no 9º capítulo, mas antes de abrir o grupo de estudo, eu vou pedir para o Rodrigo abrir a página. Deixa eu só pegar a vela aqui. Agora sim. Vamos lá. Boa noite a todos. Para abrir essa energia, convido a todos a fechar os olhos para o nosso momento de oração. Nesse momento, convido cada um de vocês a buscarem aqui, dentro dessa energia que vamos abrir, nosso propósito, né? Esses estudos, nossa busca, esse caminho de rezador. E com essa consciência fundamentada dentro de cada um de nós, levamos essa energia a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, pedimos ancoramento para sermos instruídos e nutridos por essa energia aqui nessa noite de hoje. E para fortalecer isso, entramos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, defendendo o Senhor de todo mal. Aian, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Assim seja. Bom, hoje, no último grupo de estudo, a gente quem tinha ficado com a incumbência aí de estudar um mantra era a Alice, mas a Alice não está aqui hoje. Então, a gente vai pedir para ela, eu vou mandar uma mensagem para ela, pedir para ela mandar o mantra que ela estudou e tal, lá no grupo de estudos, para todo mundo ter acesso ao mantra que ela estudou e a explicação dela, para vocês conhecerem. E aí, eu peço para ela escolher lá no grupo alguém para trazer um mantra na semana que vem. E aí, pulando essa parte, a gente vai pro grupo de estudo da leitura de hoje, que hoje a gente vai ler o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem ver? Sim? Eu consigo. Perfeito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Mateus, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser réu no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca,
merecerá ser réu no conselho, e aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. Condena em razão disso a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com relação aos seus semelhantes. Raca era uma expressão de desprezo entre os hebreus, que significava homem insignificante, e se pronunciava cuspindo-se de lado. Ele vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão és louco. É evidente, tanto aqui como em qualquer circunstância, que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, e que deve regular as relações humanas, mantendo a concórdia e a união. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que quer dizer Jesus com estas palavras? Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens deste mundo, prometendo-os do céu? Esperando pelos bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda simplesmente é não dar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, Jesus quer dizer que, até agora, os bens terrenos foram subtraídos pelos violentos, em detrimento dos mansos e pacíficos, que para esta falta, muitas vezes, até o necessário, enquanto que os outros dispõem do supérfluo. Ele promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espizinhados pelo forte e o violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e da promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Instruções dos Espíritos: a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar ao verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida simplicidade não passa de uma máscara exterior, uma roupa cujo corte bem calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam cara a cara, se transforma em dardos envenenados quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos na aparência, mas tiranos domésticos, que fazem sofrer a família e os subordinados com o peso de seu orgulho e de seu despotismo, como para compensar o constrangimento que lhe é imposto fora de casa. Não ousando se impor perante os estranhos, que o colocariam em seu lugar, querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem imaginar que poderiam acrescentar mais seguramente, e sou detestado. Não basta que dos lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se apenas de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se contradiz. É o mesmo diante do mundo ou na intimidade, e sabe que além disso se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória no céu. Sede pacientes,
pois a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, bem o sei. Ela se compõe de mil insignificâncias, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso olhar para os deveres que não são impostos, as consolações e as compensações que obtemos, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais pesado quando, em vez de olharmos para o alto, curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto vós tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede então pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Um momento, por favor. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre momentaneamente os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que atesta a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os iguais da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos ensinamentos. A cólera. O orgulhoso vos leva e vos julgardes mais do que sois. O orgulho vos leva e vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que possa vos rebaixar, e a considerai-vos, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, seja na sutileza do espírito, seja quanto à posição social, ou mesmo no tocante às vantagens pessoais, que a menor comparação vos irrita e vos fere. E o que acontece? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis que quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso orgulho ferido por uma contrariedade que vos faz rejeitar as observações justas e repelir encolerizados os mais sábios conselhos? A impaciência causada pelas contrariedades normalmente fúteis decorre da importância atribuída à personalidade, diante da qual se crê que todos devem curvar-se.
Em seu frenesi, o homem, encolerizado, se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça porque não lhe obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria aversão a si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar nos outros. Quando não for por respeito a si mesmo, deveria se esforçar para vencer um pendor que o faz objeto de piedade. Se ele percebesse que a cólera não leva a nada, que não lhe altera a saúde, que lhe altera a saúde, compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. É o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer os seres que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se no impulso cometesse um ato do qual se arrependeria por toda a vida? Enfim, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça o bem, podendo levar à prática do mal. Isso deve bastar para que haja esforços em dominá-la. O espírita, além disso, é solicitado por outro motivo. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode modificar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se julgar culpado, atribui a falta à sua natureza, acusando assim a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Sem dúvida, há temperamentos que se prestam mais do que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos exercícios físicos. Mas não acrediteis que seja essa a causa fundamental da cólera, e sim que o espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto o espírito violento, num corpo débil, não seria mais dócil. Nesse caso, simplesmente, a violência tomaria um outro caráter. Não tendo um organismo apropriado para manifestar a sua violência, a cólera estaria concentrada, enquanto no outro caso, ela seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera àquele que não os possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando está determinado a isso. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei então que o homem somente permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer, pois se assim não fosse, a lei de progresso não existiria para ele. E terminamos a leitura do capítulo 9. Tomaram uns tapas na cara por aí. É a continuidade do 8, né? As mesmas consciências a ser trabalhadas. O capítulo 9, ele traz uma vigilância, né? Sobre algo que todos nós cometemos em algum momento, em algum peso de consciência que nós acessamos, né? Que é falar algo que a nossa boca quer falar, mas que o coração não sente, né? A gente, por vezes, se dispõe a estar em lugares, a se colocar em situações, a conversar com pessoas que a gente sabe que a energia não bate, que a gente sabe que o negócio não flui,
mas a gente se permite a isso por uma questão de conveniência. Então, mas a gente tem que olhar que a gente é influenciado pelo meio, né? Exatamente. E aí, como a gente sempre fala, a gente é a média das 5 pessoas que convivemos. Então, se a gente vive num meio onde que as influências te levam a isso, naturalmente você começa a vibrar dentro daquela energia. Por isso que a gente tem que vigiar. E aí o problema não está em a gente se permitir a estar nesses lugares, com essas pessoas, nessas situações. Está em a gente se permitir estar ali para depois falar mal, para depois entrar num vício. E aí a gente precisa estar atento às pessoas que nos cercam, porque são elas que, como a gente é a média delas, então, de alguma forma, a gente está influenciando elas a isso ou está sendo influenciado. E aí a gente se alimenta do mesmo veneno. Só que quando a gente tem acesso às Sagradas Escrituras, a gente não está mais na ignorância. Exatamente. Então, mesmo que a gente esteja na parte que entende, mas erra, te faz mais errado ainda, né? Porque você não está na ignorância. Exatamente, te faz mais errado ainda. Aí ele traz ali questões sobre a falsa doçura, né? De que a gente precisa entender que a gente precisa entregar para as pessoas aquilo que reverbera verdadeiramente dentro de nós, né? E não forçar coisas porque é agradável para o outro ver. Porque daí a gente está vivendo... E aí, quando a gente faz isso, a gente pensa no bem-estar no outro, mas nos torna um algoz. Exatamente, porque a gente está fingindo algo que não pertence a nós. E não é que não pertence a nós, é porque naquele momento, talvez a gente não esteja nessa vibração. E aí a gente precisa estar constantemente ali refletindo sobre o que a gente entrega para o outro, né? Se é verdade ou se a gente está sendo falso, né? Eu vou abrir para os comentários. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que eu vou achar uma parte que eu li aqui, que eu até engasguei para ler, e aí, enquanto isso, eu abro comentários para vocês trazerem as percepções de vocês. E aí é um por vez, conforme for levantando a mão, a gente vai abrindo a palavra. Exato. É importante que vocês tragam as percepções de vocês, pensando sempre de que maneira a fala de vocês vai agregar para o outro, né? Então, tenham essa consciência ao pedir a palavra. Tá aberto aí, quem quiser. Pode falar, Cris. Oi, eu queria saber se eu estou compreendendo direito. Quando é falado de cólera, tá querendo dizer assim, de quando a gente fica nervoso, tipo, a cólera seria um nervoso muito forte, é isso? Oi, vocês me ouviram? Ai, perdão, é que eu perdi a página aqui, tá com muita página aberta, eu perdi. A cólera, ela traz, ali no texto, ela traz a questão da violência, né, Qual que é a definição de cólera? Peraí que eu vou ler para você. Sentimento de violência ou oposição contra o que molesta ou prejudica. A ira. É o temperamento feroz dos animais. Então, ela traz essa questão da violência mesmo, Cris. Ah, tá, entendi. Obrigada. Pode falar, Jussi. Nossa, esse texto todos esses textos que a gente está lendo têm trazido muita clareza, né? Eu quero falar por experiência, porque eu acho que sempre quando a gente fala por experiência é mais válido, né? Por muito tempo a gente aprende que não pode sentir isso, sentir aquilo, e a gente passa por algum período sem entender o que realmente habita em nós, né, os sentimentos. E eu fui percebendo ao longo da minha vida que existia uma fúria dentro de mim muito grande, né? E aí eu fui tentar resolver essa fúria, né, praticando esportes, mas chega um momento que isso não resolve mais, né? Aí a gente começa a estudar um pouquinho, aprender espiritualidade e vai compreendendo. E eu senti esses últimos dias, né, essas definições, né, de raiva, vários sentimentos contraditórios. E o que eu sou muito grata a isso, porque me fez me observar, né? O que eu estava deixando, por que eu estava vibrando nessa energia, e fez me conhecer mais um pouquinho, né? E realmente faz muito sentido, né, o que a Pamela e o Rodrigo colocou aí no início,
sobre como influencia, né, pessoas à nossa volta, situações, né, muitas vezes a gente vai deixando, né, vai ouvindo, né, muitas vozes, nem sempre é só vozes de fora, né, mas vozes, internas, né. E eu percebi que mexe muito com orgulho, né, nesse momento a gente começa a reconhecer no orgulho. Quando um conselho nos fere, tá ferindo o quê? O nosso orgulho, né. Ah, nossa, quando é difícil aceitar, né, algum conselho, alguma instrução, se dentro de mim manifesta a vontade de me rebelar, de chutar o balde, por que isso, né? E aí me fez ter um olhar para mim mesma, né? E aí veio esse conceito, né, de que o quanto eu tenho trabalhado no meu orgulho, né, nesse campo. E aí a gente começa a mudar o nosso olhar, tanto para as pessoas que estão à nossa volta, quanto que tipo de sentimento eu estou alimentando dentro de mim. Eu confesso que eu nem pensei assim: "Nossa, eu tenho que amar o próximo". Nesse momento eu pensei em mim mesmo, né, isso faz mal para mim, que no texto também é citado que faz mal para o nosso corpo, né, quando a gente se alimenta desse tipo de sentimento. Então nesse momento eu pensei em mim, né, isso não está fazendo bem para mim, então eu preciso mudar isso, né, preciso, me proteger do que eu escuto, de onde eu vou, de, né, até que ponto o meu orgulho está atrapalhando o meu crescimento espiritual, né. Então, me trouxe muita consciência esse texto hoje. É isso. Gratidão, Jus, pela sua partilha. Brenda, a palavra está com você. Se tiver muito barulho, vocês tentem ignorar, por favor. Bom, o que acontece, né? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por Cristo, né? E eu acho que é um dos meus maiores desafios para seguir todas essas diretrizes, vamos dizer assim, né? Porque eu me identifico como Pedro, né? Aquele que acredita em todos os milagres, mas que na hora da treta é a primeira a pegar a espada e cortar a orelha de alguém. E aí, trabalhando a minha impulsividade nos últimos tempos, a gente, para quem é muito impulsivo, né? Se olhar dessa maneira é algo super desafiador, mas é algo de muitos acessos de conexão conosco mesmo e com o outro, né? De você poder compreender que o sentimento de raiva, ele vira úlcera, né? Ele vira um problema maior e que a gente pode trazer um outro olhar, né? Tentar compreender, como a Júcia mesmo falou, né? Se compreender para entender de onde vem esse sentimento, por que que vem, por que que eu preciso trazer a mansidão, por que que eu preciso refletir sobre as minhas reações, porque isso não reflete só no você, reflete no você com a sociedade, com tudo, né? E as pessoas deixam de te reconhecer e aí chega um momento que você deixa de se reconhecer. Então, de todo o meu caminhar com Cristo, esse sempre foi o meu maior desafio. E eu acho que é o desafio de muita gente, de que vive num dia a dia acelerado, onde tudo tem que ser sem pensar, toma lá da cá, muito impulsivo. Então, é um processo de conexão muito grande conosco e com Cristo, né? Porque ele é manso, né? E aí, quando acontece um processo de impulsividade, Cristo é o primeiro que vem e fala, olha, não era assim, aí ele vem e te mostra como que mesmo você já sabendo como tem que ser feito, ele não te julga, ele não traz maldições sobre você, ele só te explica que ele vai falar mais uma vez a mesma coisa, né? E é um processo muito, muito, muito profundo, e quem conseguir de alguma forma acessar isso vai ser gratificante, mas vai ser muito dolorido porque, como a Jus disse, mexe com o ego, mexe com as suas certezas, com as suas verdades, e é isso, mas é de um profundo acesso, né? Ser manso é difícil, mas eu tô chegando lá.
Gratidão pela sua partilha, Brenda. Eu quero ler aqui para vocês a parte que é mais difícil para mim. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Ô, gente, isso aí é muito difícil, hein? Eu não sei vocês, espíritos evoluídos, mas do lado de cá, você olhar para as pessoas que te colocaram em sofrimento, que te causaram dor, e reconhecer elas como um instrumento da espiritualidade, é de uma elevação muito grande, muito grande. Se você for analisar, faz todo sentido. Não, faz todo sentido, mas na hora que você é ferido, você olhar para isso e falar assim, gratidão, instrumento. Não, mas quando você cura, não, você sim. cura, você sabe que aquele processo Mas esse processo dentro das pessoas é muito dolorido. É muito dolorido. E aí, tipo assim, você tem que olhar para todos os sofrimentos causados na sua vida, e a cura vem quando você olha para o sofrimento causado e entende que aquela pessoa foi só um instrumento. Mas se a gente for olhar não só para suas dores, as minhas dores e qualquer dor de qualquer pessoa que esteja aqui nesse grupo, todos os processos de evolução sobre aquilo só aconteceu pela dor. Ah, sim, não, com certeza. E aí a gente entende que ele foi um instrumento. Mas assim, tipo, até você acessar que alguém foi um instrumento, apesar de ter causado a dor que causou foi um instrumento, você vibra em energias muito baixas, né? E aí, eu acho que o desafio não é você, tipo assim, beleza, quando eu acesso a minha cura, eu entendo que a pessoa foi um instrumento. A dificuldade está em a hora que causar a dor, você fala assim, essa pessoa foi um instrumento, me causou dor, mas isso é de uma elevação gigante. E eu acho que esse é o ponto, acho que o dia que eu senti uma dor e eu olhar para o outro e falar assim, nossa, foi um instrumento a bênção. Eu ascensiono na hora. Eu acho que é isso que falta. Não, mas chega lá. Mas é um processo de realmente você... a gente entender quando você se cura. Demorou, sei lá, anos, meses, e aí você acessou que a pessoa foi um instrumento, beleza. Aí é fácil. A questão é você reconhecer que a pessoa é um instrumento na hora que ela te causa dor. Antes do grupo de estudos, eu e a Pan estavam fazendo aqui uma reunião falando sobre... pré-grupo de estudos. E aí a gente estava falando exatamente mais ou menos essa linha de raciocínio. Falta, muitas vezes, maturidade da dor. Porque dor sentimos todos os momentos da nossa vida, com tipo assim, decepção com um, decepção com o outro e tal. Vai chegar uma hora que a gente vai estar mais calejado. Que aí o nível de maturidade nossa vai permitir olhar aquilo como processo de cura. Não, com certeza. Mas é a questão de, tipo assim, isso para mim eu acho que talvez seja um dos pontos de maior dificuldade, quando alguém te causar dor, instantaneamente você entender que a pessoa é instrumento de cura para você. Isso... porque se você for olhar o inverso, ela só foi instrumento de cura para você porque ela precisou de causa dessa dor. Exatamente. E aí, a hora que você trazer esse entendimento e viver esse entendimento, você vai ser uma pessoa super mais passiva. Mas na hora que você pega ar, duvido que você mas porque a maioria de nós aqui somos jovens, né? Mas aí, quando a gente chegar com mais idade, igual Dona Edileide, que aí as dores já não doem tanto. Porque ela já... Vou perguntar para ele. Ô, Di, você acha... só cortando a Cris. Ô, Di, agora, quando alguém te causa dor, instantaneamente você... Entra na ira? Você ainda entra na ira ou você já reconhece que a pessoa foi um instrumento de cura? De imediato. De imediato, assim, instantâneo. Depois de uns dias, nós de algum... então 56 anos ainda não são suficientes. Vamos perguntar para alguém mais velho. É bem difícil, né? Mas quando uma pessoa me leva essa energia, hoje eu respiro mais fundo, sabe? Eu estou tentando fazer isso, né? Respirar um pouco mais e pensar no que fazer, mas é bem difícil, é muito difícil. Mas, é assim, tudo está ligado ao grau de instrução de cada um, o grau de maturidade espiritual de cada um. Uma vez eu tropecei num senhor lá em São Paulo. Eu tropecei no senhor, assim, tipo, eu estava no celular, na correria do dia a dia, eu tropecei no senhor e ele virou para mim Hare Krishna. Ele falou para mim Hare Krishna. Então, tipo assim, ele, naquele momento, ele é tipo... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele te segurou, então. Você tropeceu. Entende, né?
tá na correria e tal. Porque esse é o nível de evolução. Exatamente. Era um senhor, com certeza, Hare Krishna, o devoto de Krishna, né, e tal. Não, sim, com certeza. Mas o que eu falo é que, tipo assim, o dia que a gente, de fato, acessar isso instantaneamente... É que você já Sim. outro caminho. E aí, é um desafio que a gente promove, né? Propõe para cada um de vocês. Ou desafio em todo mundo que é causador para vocês essa semana, você tem que olhar para a pessoa e falar: foi um instrumento de cura essa bênção? Então, mas a gente tem que entender que as Sagradas Escrituras aqui estão para nos doutrinar, né? Nos trazer mais empatia para a gente, trazer mais leveza. É isso aí. Pode falar. Já que eu estou falando? Pode falar. Eu achei muito bonito uma parte que você leu, que fala assim, sede paciente, pois a paciência também é uma caridade. E devereis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, né? Paciência, né? Às vezes a gente acaba pensando assim, caridade é ajudar uma pessoa, né? Tá em dificuldade financeira ou está com qualquer tipo de dificuldade enfermo, mas a maior caridade mesmo é você ter paciência, né? Ter controle das suas emoções. É o que o Rodrigo falou, né? Quando ele tropeçou no Senhor, né? É o controle das emoções, né? Tem pessoas que vai tropeçar em alguém e a pessoa vai te xingar, né? Vai tá com raiva, né? Eu gostei muito dessa parte, né? A paciência é uma caridade, né? Às vezes as pessoas têm certas atitudes, né? E que você não tem paciência nenhuma até de escutar, né? De aconselhar, dar bons conselhos. Nós temos que prestar mais atenção no que nós falamos, né? Bem interessante, viu? E aí entra naquilo que a Pam falou, né? Que a paciência é a prova. Vou observar mais as minhas paciências, prestar mais atenção nas minhas atitudes. Então, mas concorda que isso tudo está ligado ao nosso equilíbrio, né? Naturalmente, se você estar sempre atrasado, quando eu digo atrasado, é atrasado em relação aos seus hábitos, atrasado em relação à tua rotina, falta de equilíbrio, todas essas coisas vão fazer você vibrar num campo mais energético. Né? Se você levar a sua vida meio tranquila, dentro dos compromissos, com leveza e tal, isso vai te trazer, né, e junto, né, das leituras, dentro do aprofundamento, isso vai te trazer mais empatia de entender que cada um está no seu processo individual. Sim. Cris? Cris, pode falar, meu bem. Toque, toque. Você está no mudo. Ai, gente, desculpa. Vou tentar falar, porque depois do que eu queria falar, foi falado tantas outras coisas que fizeram sentido, que eu acho que eu fiquei um pouco perdida. Mas assim, quando você falou aí, Pan, sobre perdoar as pessoas que te fizeram mal e ter paciência, né, e tudo mais, eu queria saber, assim, se alguém aí já conseguiu de verdade perdoar alguém que fez muito mal, mas de uma forma genuína. Porque eu ainda não consegui. Eu aprendo hoje que eu tenho que perdoar, porque isso vai me fazer mal, me faz mal para minha alma, faz mal para minha saúde, faz mal para minha cabeça. Então eu tento perdoar por inteligência e por amor a mim, não porque eu sou uma pessoa elevada, né? Porque, assim, há níveis de ferramentas que te atribulam, né? Tem aquela pessoa que é chata o tempo todo, que nem eu conversei com o Rodrigo um tempo atrás, que eu passei 3 anos no meu serviço tendo problema com uma pessoa, e eu já tinha tentado conversar, discutir, levado para instâncias maiores no meu trabalho, e não tinha jeito, também não podia matar. Então eu peguei e falei, de fato, eu vou ter que começar a orar por essa pessoa, porque dizem que quando você ora pelos seus inimigos, que mudanças acontecem. E a minha oração foi verdadeira, né? Pedindo para Cristo que
que ajudasse ele a ter mais amor, mais amigos na vida dele, para que ele pudesse aprender com isso, a respeitar o próximo. E graças a Deus resolveu, nesse sentido resolveu. Mas assim, orei, como eu te falei, por inteligência. Agora, casos muito complicados, por exemplo, alguns anos atrás, a vida do meu irmão foi tirada por uma pessoa. E assim, eu não consigo perdoar. Não consigo. E quando a gente... É feio de falar o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Quando alguém te leva alguém muito querido de uma forma estúpida, por uma bobagem, você quer matar a pessoa, não tem como. E hoje em dia não é difícil isso daí. Tem um monte de gente que não valoriza a vida, que por, sei lá, menos de R$5.000, você dá na mão dela, ela vai e tira a vida da pessoa. E eu, dentro de mim, pensei assim, não, eu tenho um filho, eu tenho uma vida, eu tenho pessoas que amam, eu preciso estar aqui. Então eu coloquei essa situação nas mãos de Deus. E sempre eu estava ali cobrando justiça, tipo, coloquei nas suas mãos, né, Jesus, e agora? Eu quero ver o que vai acontecer com essa pessoa. Enfim, até hoje eu não tive... não soube disso, mas eu sofro muito com isso e eu não vejo em que sentido que essa pessoa pode ter sido ferramenta para me ajudar em alguma coisa, tirando a vida dele. E eu não acho de verdade que nessa vida eu consiga genuinamente perdoar. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito desse tipo disso que eu falei, desse perdão, né? É assim, ó, tem vários olhares para isso, né? Mas se a gente entende o caminho do Espiritismo, entendendo que temos uma missão, né? Já pré-determinada do que vamos fazer nessa Terra, né? E que algum instrumento nos põe e nos tira desse plano, né? E aí, qual que é o caminho que o homem lá de cima determinou para a gente? Entende? Entendemos que, dentro dessa linha do Espiritismo, que a missão do teu irmão foi cumprida, né? E aí o Deus coloca a pessoa que tirou a vida dele como instrumento do caminho dele, entende? É que é um processo dolorido. Se entender. Eu tenho um exemplo que eu vou trazer para vocês, um exemplo meu mesmo. E não para mostrar que eu sou superior, não. É para trazer a questão de o tanto de tempo que eu demorei, né? Eu estou trazendo isso para vocês, né? Porque isso já é uma questão resolvida dentro de mim, né? Então, tá tudo certo. Eu sofri abuso sexual dos meus 12 aos 14 anos de idade. E eu precisei de quase 5 anos. Então, dos 14 aos 18, 19 anos, para tratar isso dentro de mim e para perdoar a pessoa genuinamente. E hoje, com quase 27 anos, eu reconheço que eu perdoei ela genuinamente. Eu não precisaria, né? Tipo assim, eu poderia simplesmente seguir com a minha vida e tudo mais, mas eu entendi que, tipo assim, eu precisava libertar esse perdão, porque isso não era um peso meu, entende? E aí, hoje eu consigo reconhecer que eu perdoei ela genuinamente. Perdoei ao ponto de poder falar para essa pessoa que eu amo essa pessoa, eu amo a vida dessa pessoa. Eu não amei essa pessoa naquele momento da minha vida, né? Mas hoje eu reconheço que eu amo a vida dessa pessoa. E aí eu acho que tudo é questão de tempo, entende? Nada que a gente passe na nossa vida, a gente vai conseguir fazer instantaneamente. Mas você reconhece ele como um instrumento? Reconheço ele como um instrumento. Mas aí eu reconheço, hoje, né? Eu reconheço como instrumento. E é essa que tá a questão. Hoje eu reconheço como instrumento porque eu tô curada sobre isso. Mas aí eu precisei de, tipo assim, 5 anos para curar isso. A minha questão, o meu ponto de olhar para essa questão que é tão difícil, é você reconhecer a pessoa como instrumento na hora que ela causa Mas dor. vamos entender outras coisas também. A leitura de hoje do Evangelho ensina outras coisas, né? Ensina também a questão do quanto a gente aponta para o outro, do quanto que a gente é julgador. Sim. E que esse é um caminho que também está contramão desse entendimento. É que a gente, para trazer esse nível de entendimento, de aceitação, a gente precisa sutilizar os nossos
nossos demônios internos, né? É, a De nossa julgar, ira. nossa ira, E aí, eu realmente consegui trabalhar o isso dentro apego. de mim, quando eu tirei toda a ira de Sim. dentro. A hora que eu desapeguei da ira, de tipo assim, eu já vibrei muito no campo da ira, já tudo que eu tinha para intencionar da ira, aí eu desapeguei disso, e aí eu fui entender o porquê que essa pessoa causou isso em mim. E aí eu reconheci o instrumento de cura, né? Que aí não cabe abrir aqui, mas, tipo assim, eu consegui reconhecer qual O quanto foi importante ele. qual a cura que essa pessoa gerou na minha vida ao fazer aqueles atos, né? Por 2 anos. Mas aí o que eu quero dizer para você, Cris, é que leva tempo, entende? E o tempo, tipo, para mim foram 5 anos. Para você podem ser 10, 20 anos, enfim, ou 2, ou enfim. O tempo, ele não é medido cronologicamente, entende? Ele é medido dentro de você, o quanto você se permite a olhar para isso, para a questão sem o apego pessoal. Mas isso aqui, as Sagradas Escrituras, é sempre um caminho de lapidação, né? Exatamente. Então, assim como o Bhagavad Gita, né? Os dois falam as mesmas coisas, né? A gente traz os dois porque são os 2 livros que falam a mesma coisa, só que em olhares diferentes, de épocas diferentes, o mesmo assunto. Todos que vieram aqui em nome do Criador para nos lapidar, deixou todos os ensinamentos. Cabe a nós, como religiosos, né, como rezadores, buscar nossa lapidação para que o tempo de amadurecimento da consciência chegue o mais rápido possível. Ao momento de a gente, se um ladrão roubar o nosso carro, vou dar um exemplo aqui, de a gente trazer empatia por ele, saber que ele é uma vítima da sociedade, por isso que ele está nesse caminho. E o que existe de consciência dele daquele momento que faz ele fazer isso. E aí olhar para ele e falar, Hare Krishna. E olhar para ele e entender que, de alguma forma, ele foi um instrumento para a nossa falta de consciência de onde que a gente está andando, a falta de responsabilidade de colocar um carro no estacionamento. Então, com certeza, de algum jeito, ele veio para nos ensinar algo. E o ato dele nos ensina algo. Mas isso que a gente está trazendo, entendam que a gente não está trazendo como se a gente aplicasse. Sim, a gente está trazendo de, tipo assim, é um desafio para a gente, né? Para todos nós. Eu, quando antes até perder minha avó, eu falava que eu lidava muito bem com a morte, que eu entendia que a morte era um processo de evolução, que era porque a pessoa cumpriu a missão dela na Terra e tal. Lindo maravilhosamente. Eu falava isso para as pessoas, eu tenho várias literaturas aqui sobre o quão a morte é maravilhosa, e eu sempre defendi isso com unhas e dentes. O dia que eu perdi minha avó, eu briguei com Deus. Porque naquele momento eu senti a dor que até então eu não tinha sentido. E aí, quando a gente fala de uma dor que a gente não sente, a gente fala de uma maneira mais leve. E é o que a gente estava conversando antes do grupo de estudos. Uhum. Que é muito difícil a gente absorver algo se a gente não tem a dor como experiência. Uhum. Então, tipo assim, qualquer pessoa pode dar vários conselhos na vida. Só que se você não tem a dor como principal experiência, você não... o seu conselho não é tão profundo, né? Não nutre. E aí, tipo assim, aí nesse processo com minha avó, eu briguei com Deus e, tipo assim, briguei de fato, assim, de não querer saber de nada. E aí foi um processo de desconstrução e de fato, de me questionar se eu realmente acreditava em tudo aquilo que eu falei para as pessoas antes do falecimento da minha avó. E aí são processos, entende? Com certeza, hoje você já tem um novo... Exatamente. Depois de um tempo, quando eu perdi meu avô, o processo foi completamente diferente. Porque daí, de fato, eu já entendia essa dor, e essa dor ela já tinha me trazido ensinamentos, né? E aí, como a gente tem que ter empatia para o plano divino, né? Exatamente. E nesse momento a gente tem que ter empatia e saber que, tipo assim, tudo acontece... Porque já está determinado. Isso, porque Deus quis e tal. Então... E aí é importante que a gente olhe para isso, e aí até a última parte do capítulo fala disso, né? De que, por vezes, existe um lado da sociedade ali
que defende muito isso, né? De que tudo acontece porque Deus já definiu e tal, e aí usa isso como muleta. Sim. De tipo assim, eu não vou fazer tal coisa porque Deus já definiu e tal. E aí a gente tem que entender que... A gente está no mundo de provas e expiações. Exatamente. Não é porque está definido que você não tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar passando pano para os teus erros e achando que você está bonitão e tipo, estou no meu processo evolutivo. Eu ferrei com a vida de uma pessoa, mas estou no meu processo evolutivo. E a melhor... A melhor forma de saber se você está sendo nutrido por tudo isso daqui é o teu dia a dia nos seus pensamentos. Na prática. O seu pensamento é o seu melhor termômetro de julgamento para saber se você realmente está evoluindo ou não. Só pelos seus pensamentos. Di, pode falar. Queria falar com a Cris. É assim, Cris, é só o tempo, viu? Porque o meu pai também, ele tiraram a vida dele, né? Eu era muito jovem na época, e foi muito difícil. Mas o tempo foi curando, sabe? E quando você conseguir isso, conseguir perdoar essa pessoa que fez isso, você vai ver como você vai ficar mais leve, sabe? Não é fácil, não, é bem difícil. Aceitar, né, uma pessoa tirar a vida da outra assim, por nada, né? Mas há todo um aprendizado, como o Rodrigo Iapan está falando, sabe? No meu caso, meu pai, ele poderia ter seguido um outro caminho, né? E por mais que a gente orientava, ele também não escutava, né? Então, foi um aprendizado para nós também, né? Por ter passado por isso. Mas o tempo cura, viu? E é muito gratificante quando você olha assim e você viu o que você deixou para trás, sabe? A vida realmente fica muito mais leve. Cris, eu entendo, gente, entendo, viu? Eu entendo que é o tempo, né? O tempo e as ações boas, né, de Deus para minha vida, para nossa vida. E estamos seguindo em frente. No final dá tudo certo, como eu costumo dizer. Eu acredito nisso. Obrigada. Hoje temos um irmão novo aqui no nosso grupo de estudos, Gabriel e Ana Paula. E Ana Paula também. Vocês têm alguma coisa a trazer? Pode falar, Gabriel. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou Gabriel, estou aqui junto com a Joyce, está meio tímida, mas eu estou muito grato por todos esses ensinamentos e queria compartilhar um pouco da minha vivência, assim, e junto desse texto me fez refletir que, às vezes, no nosso cotidiano, muitas pessoas, às vezes, compartilham o medo diário, assim, e apenas por compactar com aquilo, ou não achar que a gente é um porto seguro de segurança. E dentro disso a gente aprende com todas essas perspectivas, assim. Só que é sobre essa sintonização, né? Se a gente está a par de estar lá junto, e aí entra num conceito que onde não apenas a empatia entra ativa, mas sim sobre a compaixão, né? Sobre o que eu posso fomentar para aquela pessoa conseguir estar no seu processo evolutivo cada vez mais perto, né, dessa nova concepção que as pessoas vão atribuindo. E eu acho que é isso, assim, agradeço muito pelos estudos em grupo e boa noite. Gratidão, Gabriel. A Joyce quer trazer alguma coisa aí? Tá tímida aí contigo aí? Quer trazer? Eu queria dizer que eu sou uma pessoa bem paciente, assim. Eu também tive um processo de cura, aos 8 anos eu fui molestada na igreja, minha família morava atrás da igreja, e nesses momentos aconteceu isso, e foram 10 anos para
perdoar genuinamente, e depois disso eu aprendi a entender todos os relacionamentos, e tipo, tanto de amizades como de relacionamentos assim afetivos, que sofri, as pessoas não sabiam ser carinhosas ou ser tipo sinceras, e acabavam sendo tóxica comigo sem motivo algum, só por eu conversar tipo sinceramente, sendo calma e tudo mais. E às vezes é a gente entender que a dor do outro, às vezes eles usam para, tipo, acusar, sabe? Às vezes a pessoa não está sabendo lidar com a dor e vai jogar em cima do outro, vai humilhar o outro, vai gritar com o outro, ou vai machucar, bater, sabe? E é processos, é entender que, tipo, todo mundo está numa evolução, né? E que às vezes é isso, a gente não tem uma compreensão do universo como algo bonito sempre, sabe? Às vezes tem essas duas coisas, a dor tá junto com a alegria também, a evolução, sabe? E é entender que é um individual, por mais que às vezes a gente acontece coisas com nossos familiares muito intensos, né? A gente tem que compreender que é a evolução do outro, sabe? Às vezes a gente está em um processo mais evoluído, mas um irmão, um tio está em um processo bem mais devagar que o nosso. E tem que respeitar, ter empatia. Acho que é isso. Gratidão, Para É o que ajudar aí na conversa. É o que a gente fala sempre, que quando a gente sobe um degrauzinho no piso de consciência, a gente não pode olhar para baixo e julgar quem está no degrau de baixo. A gente tem que lembrar, e a gente tem que lembrar que a gente já pisou naquele degrau, né? Que já morou ali, né? Exatamente. Gratidão por se permitir, viu, Joyce? Não precisa ter vergonha, eu sei que é a primeira vez de vocês aqui no grupo de estudo. Esse grupo de estudo, ele não é só um grupo de leitura, né, das Sagradas Escrituras, né? A gente tem uma segunda-feira o Evangelho segundo o Espiritismo, e na outra temos o Bhagavad Gita, né? E qual que é o viés desses estudos, né? É a gente trazer mais consciência, né, para nossa vida, o processo nessa vida, né? O processo de vida. E não é, o trabalho não acontece só lá no céu, tomando ayahuasca e tal. A gente precisa fundamentar essa fé, para a gente ter mais empatia pelos processos, como rezadores, como pessoas de fé. Então, é muito importante. E a gente abrir essa partilha no final da leitura é porque a gente realmente acredita e vive um dos axiomas do xamanismo, que é a minha cura é sua cura e a sua cura é minha cura. Então, a gente entende que quando a gente compartilha com o outro, né, processos e talvez dores e dificuldades de entendimentos nossos, a gente pode ser luz para alguém e alguém pode ser luz para a gente naquele processo, né? Então, todo mundo dá a mãozinha e a gente sobe de degrauzinho em degrauzinho juntos. E nesse grupo de estudos, ninguém aqui é guru, né? Estamos todos no mesmo barco, cada um com seu remo, né? Cada um vivendo uma experiência corpórea. Cada um no seu piso de consciência, cada um no seu nível de aceitação. E aí é uma lapidação em conjunto, né? E aí o processo acaba sendo mais leve. Mais amoroso. Mais amoroso. Gratidão. Gratidão, Joyce, gratidão, Gabriel. Ana Paula quer nos compartilhar algo. Ana Paula, Marcos. Bom, acho que não. Então, vamos fechar a energia e aí eu trago os avisos. Isso. Então, antes de fechar a energia, aproveitar que estamos com a energia aberta, temos o costume aqui na casa de, nesse momento de estudos, a gente traz uma energia para a semana. E essa energia que geralmente a gente traz é pelo baralho do tarô fitoenergético, que é uma fonte muito boa e muito assertiva. Muito. E aí, como temos dois irmãos de primeira vez aqui, Gabriel e a Joyce, vou convidar o Gabriel para tirar uma carta para a gente aqui, uma carta
que com certeza vai trazer uma energia forte para o grupo, nos estudos dessa noite. E essa energia está contigo hoje, Gabriel. Aí eu te convido a escolher um monte de cartas da minha esquerda, do centro, da minha direita. Pode ver seu áudio. Da minha esquerda aqui, certo? Então, guardo esses outros 2 montes. E aí, eu vou passando as cartas, e aí eu pego a carta, e aí você fala, para, tá? Então, eu vou passando as cartas, você pede para parar que estiver na minha mão. Essa aqui? Certo. Então, vamos ver a energia que o Gabriel está trazendo para o grupo no dia de hoje. E a energia que o Gabriel trouxe para a gente aqui é a carqueja. E aí eu vou ler o que essa carta nos traz. Você tem preocupado tempo demais consigo mesmo. Elimine esse sentimento de solidão e abandone a possessividade. Cuidado com o coração e seja mais tolerante. O carqueja é de caráter fitoenergético puro e o chakra que ele atua é no 4º chakra. Está aqui. Espero que fez algum sentido para você e para todos aqui que estão no grupo. Sempre as cartas trazem uma energia que está trabalhando no campo e tal, e aí a gente tem que entender o processo individual de cada um. E aí uma semana para você refletir sobre. Eu vou colocar a carta, né, foto da carta lá no grupo, e aí tá aberta a energia. Nossa, mas é sempre cirúrgico, né? Sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico. Vamos trabalhar a tolerância. E aí, agora sim, para fecharmos essa energia, convido a todos a fecharem os olhos. E nesse momento, pedimos agradecimento pelas instruções, pela Sagrada Escritura, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos entre irmãos, a propósito das nossas curas, da nossa evolução, e de sermos pessoas melhores com o próximo e com nós mesmos. E para isso agradecemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, defendendo, Senhor, de todo mal. Aian, Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. Assim seja. Que assim seja. Bom, gratidão a todos que se fizeram presentes no grupo de hoje. Eu realmente espero que o que a gente leu e que a gente compartilhou reverbere como verdade aí no campo de vocês e que a gente consiga melhorar um pouquinho de nós a cada dia. Essa é uma semana que a gente não tem ritual na casa. O nosso próximo ritual é no dia 19, vai ser um festival Holi, que é o Festival das Cores, um festival do calendário hinduísta, mais um ritual hinduísta para casa. E aí é um ritual que a gente trabalha a energia de que somos todos iguais, estamos todos na mesma caminhada, e o que nos une e o que vai nos fazer evoluir é o amor. O amor é a fé. O amor é a fé. Então, que a gente... Fica aqui o convite para vocês, quem sentir de estar nesse ritual, entre em contato, fala com a gente, e aí a gente vai se alinhando para isso. A gente se encontra agora na próxima segunda-feira com o estudo do Bhagavad Gita. A gente vai estudar o capítulo 10 do Bhagavad Gita. Então, fica aqui o convite para vocês. E desejamos a todos uma excelente semana, repleta de luz, amor, entendimento e autoconhecimento. E para quem está no YouTube? E para quem está no YouTube,
Se você quiser participar do nosso grupo de estudos lá do WhatsApp, que fica aberto 24/7, manda uma mensagem para a gente que a gente te manda o link do grupo. Esse é um grupo que é muito importante que as percepções que vocês venham a ter durante a semana que vocês tragam lá no grupo para agregar para o campo, né, para as pessoas que não puderam estar presentes aqui nessa noite. A nossa guardiã Jussi, ela fica ali sempre conversando com vocês, gerando provocações, né, provocações positivas, e é um grupo que é aberto 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a gente trazer assuntos sobre os livros que estamos estudando. Então, é isso. Gratidão a todos. E se você está no grupo e você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, e para você sempre acompanhar as nossas publicações. E é isso. Gratidão, gente. Uma excelente noite a todos. Gratidão, Jarro. Jarro. Gratidão, boa noite. Gratidão, bom descanso. Gratidão, boa noite.